Me chamo Hernani, sou da turma de Tech de Machine Learning Engineer. Meu RM é 358045. Eu estou hoje aqui para apresentar o trabalho de prova substituta do hackathon, onde foi proposto a criação de um LSTM. Eu atuo sozinho no, durante o projeto. Então, vamos lá, falando um pouco do projeto. É uma predição de valor baseado na Petrobras, né? O objetivo era criar uma pipeline completa de machine learning, a previsão do fechamento das ações no D mais um, né? Seria o próximo dia. Utilizei como ferramentas o Fast API, o Pandas no Py Search Learn para processar os dados e criar o modelo. Usei o Yahoo Finance para fazer a coleta dos dados e o JobLib para manipular os modelos, né? Então, o objetivo é capaz de estimar o preço de fechamento do dia seguinte para qualquer ação praticamente, mas o modelo em si é em cima das ações da Petrobras. A estrutura do projeto ficou os 3 notebooks, né? Uma coleta, exploração de dados, criação e features e modelagem inicial, ajuste e avaliação dos modelos, certo? Depois ficou o main.py para a API, né? Não fiz modular a API. Meu intuito é evoluir esse projeto, né? Então, ficou os modelos. O melhor modelo foi a regressão linear para o fato, o Scale Failure para os dados, né? Os dados da Petro salvo em Parquet. Eu escolhi o Parquet por conta da facilidade, agilidade e leveza que tem, além dele salvar, o Parquet salvar de uma forma mais fácil os dados já manipulados, né? Então, ficou mais ou menos essa pipeline do projeto: coleta de dados com Yahoo Finance, pré-processamento, Feature Engineer, modelagem de treinamento, avaliação e seleção do melhor modelo, deploy da API com Fast API e o container com DOM. Comparação com os modelos foi o Linear Regression, o RID, o Lasso e o ElasticNet, onde o melhor foi a regressão linear, pois ele teve o menor RMSE, né? E o menor MAI também. E o maior R ao quadrado, né? Então, o RID apresentou um bom desempenho, mas ficou inferior ao linear, né? Como está escrito aqui. Os outros dois teve uma queda significativa de performance, né? Então, não seria usual neste caso, né? Só explicando um pouquinho as métricas: o RMSE médio erro médio, penalizado mais erros grandes, quanto menor melhor. O MAI média dos erros absolutos, fácil de interpretar, pois está na mesma unidade da variável alfa. Médio, quanto o modelo explica da variação dos dados, varia de 0 a 1, quanto maior melhor, né? O coeficiente de determinação.
As tecnologias usadas, já citadas anteriormente. Aqui é o código principal da API, né? Então, para fazer o teste, para acessar a API, né? Eu fiz o deploy no Railway, tá? Em que caso queira executar com Docker, tá? O que é o que eu pretendo fazer futuramente nesse projeto, para ir melhorando minhas habilidades. Então vamos lá. No primeiro notebook, exploração de dados, então eu fiz o import. Aqui eu estava fazendo a configuração dos gráficos, fiz a coleta dos dados da Petrobras, né? Quando você não utiliza o atributo multilevel index, ele traz como true por padrão, e isso acaba gerando duplicidade nos index, né, exigindo maior tratamento. Então, eu coloquei como falso para facilitar, né? Aqui é só renomeando o índice e ordenando as colunas. As primeiras linhas, né? A data, né? Visto que a gente pega os dados desde janeiro, 1º de janeiro de 2019, né? Até o dia 30/7/2025. As informações do data frame, né? Tem 1635 os dados, as colunas tipo float, o volume tipo int, né? Não tem valor nulo, uma descrição, né? Então, a quantidade de dados, o maior valor de cada coluna, o menor valor de cada coluna, né? A porcentagem onde está cada range de valor, né? A média do, dos valores. Aqui é só uma verificação para saber se tinha algum nulo. Caso tivesse, mostrarei aqui. E aqui é a remoção dos valores nulos, né? Como não tem, não preciso utilizar. Aqui a variação, a visualização do gráfico pelo preço. Então a gente vê aqui o gráfico de 2019 a 2025, né? Ele subiu com as variações. Aqui é o volume negociado, o gráfico do volume negociado. Aqui a matriz de correlação. Já imaginava que seria tudo devido a se tratar praticamente todas as colunas da mesma coisa, que é o valor de cada da ação. E aqui eu salvo os dados. Depois disso, eu vou para o notebook 2, a Feature Engineer e modelagem inicial. Então eu carrego os dados, crio as features de defasagem, crio as médias móveis, removo os valores nulos dadas pelas novas features, eu defino o x e o y, faço a normalização dos dados, a divisão em treino e teste, o treinamento do modelo de regressão linear, realizando as previsões, a avaliação do modelo, né? E a visualização da previsão do modelo, né? Comparando com o valor real. Então, podemos ver que é quase um espelho, tem poucas distorções, mas acompanha muito próximo do real. E aí aqui eu salvo o modelo, né, linear e o scaler dos dados. No 3, eu venho para uma avaliação avançada,
e ajustes do modelo, né? Aquele modelo não é usado na, na API, então aquele modelo só foi criado para ter uma noção se os dados, o comportamento dos dados e do pré-processamento. Vem o import, carrego os dados, carrego o scale, crio de novo as features, faço a divisão temporal. Aí aqui eu faço 4 modelos lineares, né? Então a regressão linear, read, laço e elasticnet. Faço um for para processar cada um dos modelos e aí aqui eu tenho, né, novamente curva do real versus previsto, da regressão linear, praticamente um espelho, com poucas distorções. O read acompanha um real, só que tem algumas distorções. O laço, ele meio que acompanha, mas bem abaixo do valor real. E o Elasticnet, que não condiz, né, tem quase que a mesma forma nas curvas, mas não condiz com a realidade. Então, o melhor modelo aqui foi a regressão linear, então eu salvo esse modelo, né? E aqui é só uma validação cruzada com um RMSE de 0,24, desvio padrão de 0,7, só para ter uma ideia. O main.py, né, é aqui fica a estrutura toda da API. Então, aqui eu carrego o modelo, né, seto os caminhos do modelo, carrego os modelos. Aqui é a função para pegar as features com o scale dos dados. Então, eu baixo os últimos 30 dias dos dados da ação. Essa rota é só caso alguém bata ali na rota inicial, vai ver que está online. Aqui é para dando um exemplo de qual rota ele tem que usar. A rota health para fazer o controle para saber se a aplicação está funcionando, como ela está. E a rota predict, né? Então eu recebo via query o ticket, né? Eu pego as features do ticket, que é baseado nos últimos 30 dias, faço o predict com as features no modelo, utilizando o modelo, e retorno um JSON com o ticket a previsão de valor e então, como ela está online, eu vou demonstrar aqui. Então, aqui a rota dela, né? Se eu colocar barra health para saber, o Docker, documentação do Fast API. Então, tá aqui, vamos testar com uma get4.sa e vamos executar, dando um preço de fechamento para o dia 12 no valor de 30,68. Então, a mesma coisa, caso a gente queira fazer diretamente na API, podemos, né? Só pegar aqui e adicionar esse final
a, a URL, e aqui temos o retorno, novamente, né? Ticker, path, valor e a. E é isso. Muito obrigado.